Ei, gente, vem ler comigo o livro chamado Coração do Mundo, uma nova história da humanidade. Essa é uma nova sessão no podcast, no blog, para a gente falar de coisas que renovam, relaxam e nos restauram a esperança. O Coração do Mundo foi escrito por Peter Frankopan. É um livro audacioso e profundo, um antídoto, eu diria, às visões eurocêntricas da história mundial. O coração do mundo jamais esteve na Europa, nem antes, nem agora. Como a gente foi ensinado, sempre pensamos, o mundo sempre pulsou através das artérias que partiam da Ásia Central para a Europa e África, atravessando as estepes da Eurásia e o Levante. As rotas da seda, vocês devem se lembrar. Essa região, ou seja, o centro do Levante e Eurásia, nunca perdeu a sua relevância e ainda hoje definidora da estrutura política, econômica das sociedades mundo afora. Essa obra explora como essas rotas não só impulsionaram o comércio, mas também influenciaram o desenvolvimento da cultura, das civilizações e foram o palco do nascimento das grandes religiões conhecidas como o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo e outras grandes crenças que ali surgiram e se encontraram. Esse livro é uma obra realmente grandiosa, muito corajosa, que revela detalhes que são destemidamente colocados pelo magnífico historiador da Universidade de Oxford, que nos traz um pouco de esperança ao olhar hoje para o mundo e suas crises. A história e as suas voltas, a vida que insiste em ressurgir das ruínas. É isso que esse livro trata e eu gostaria muito de contar para vocês um pouco sobre ele. Então, não foi bem assim como nos ensinaram, como nos contaram sobre a história. Eu tenho uma fascinação por história e geografia, mas não da maneira como elas me foram ensinadas lá na escola. Embora não tenha sido nada sistemático, eu devo ao meu avô materno esse gosto. Ele me chamava eventualmente a atenção para aspectos, como dizia ele, nunca revelados em sala de aula, e procurava me mostrar outros ângulos e talvez para que eu pudesse encontrar os fragmentos da história dos vencidos, que jamais era contada nos livros da época, ele me mostrava essa possibilidade. Ele queria que eu aprendesse a investigar, e isso realmente foi se tornando parte de mim. E hoje, a leitura de um livro da qualidade como O Coração do Mundo realmente me ilumina e me traz uma compreensão que renova a minha esperança com o mundo. Tudo que a gente sabe sobre arte, religião, filosofia e até o direito tem seu rizoma limitado àquele paredão geográfico que se ergue das profundezas do solo até os céus que constitui a Europa Ocidental. Mais ou menos assim, a Grécia Antiga criou Roma, Roma criou a Europa cristã cria o Renascimento, e o Renascimento gera o Iluminismo, que finalmente colocou no mundo a democracia política e a Revolução Industrial. E a partir daí, como Frankopan diz tão bem, citando o Eric Wolff, que é um antropólogo, ele diz: o cruzamento da indústria com a democracia dá vida aos Estados Unidos, que, por sua vez, dão campo e dão corpo ao direito, à liberdade e à busca da felicidade. É assim que a gente aprende. Ainda hoje, por exemplo, no meu pequeno grupo de estudos de filosofia e psicanálise, um bálsamo, diga-se de passagem, o máximo que a gente consegue retroceder no tempo para entender como as pessoas se constituíram ou como esse sujeito sofre influência de uma certa visão de mundo e como essa visão de mundo molda a cultura, dentre outras coisas, é justamente até a Grécia Antiga, nada mais. Ponto final. E o resto do mundo? Eu sou sempre aquela voz no meu grupo de filosofia que faça essa pergunta. E o resto do mundo? E as civilizações que existiam além da fronteira eurocêntrica? E a Pérsia, a Mesopotâmia, as estepes russas até a Mongólia, o Afeganistão, a Índia, a China, todas essas regiões com suas magníficas cidades suntuosas
cheias de bibliotecas, de observatórios celestiais, lugares de cultos, literatura, uma papelaria sofisticada para caligrafia, jardins, pensadores, matemáticos, filósofos, poetas, astrofísicos. A história que nos chega às mãos sobre a região que se estende das costas orientais do Mediterrâneo ao Mar Negro e aos Himalaias nos oferece apenas a visão de culturas como se fossem elas selvagens, lugares malditos e sombrios como o Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, o Cáucaso de uma maneira geral, e ainda o Irã, o Iraque, a Rússia, a Síria. Esses lugares sempre foram associados a regimes políticos violentos, autoritários, a uma vida sem arte, sem pulsão. Essa região que está sendo prestes, aliás, ela sempre está prestes a ameaçar a ordem global, é um lugar de forma alguma onde existem liberdades, onde a mulher tem o seu lugar, é uma região realmente que provoca na humanidade uma certa repulsa, mas nós não sabemos nada dela. E essa região que está sempre prestes a ameaçar a ordem global não é, como sempre nos disseram, um lugar estagnado ou de pouca importância. Pode ter toda a violência, mas de fato algum é um lugar estagnado. Ao contrário, é aqui que estava e ainda está a grande encruzilhada da civilização que, desde o princípio da humanidade até os dias atuais, molda e influencia o mundo como um todo. Então, não foi em Atenas, Esparta, Tebas, Creta ou Troia, as famosas polis gregas, as famosas cidades gregas, que o mundo civilizado foi moldado como a visão eurocêntrica quer que seja. As metrópoles que se estenderam e que se estabeleceram lá nessas regiões há mais de 5.000 anos, como Harappa, Mohenjo-daro, no Vale do Indo, cidades matriarcais magníficas, com comércio e vida social intensa, com um sistema de esgoto sofisticado que a Europa só veria séculos mais tarde, ou mesmo as magníficas Babilônia, Uruk, a Acádia na Mesopotâmia, com suas famosas arquiteturas e jardinagens, foram seminais para a constituição de nossas civilizações. Foi justamente nesses lugares que grandes impérios nasceram e morreram, deixando suas marcas para o mundo todo. Por exemplo, gente, no século VIII, surfando na onda da riqueza e prosperidade que veio acompanhando com a ascensão do islamismo, cidades foram construídas para abrigar a arte, a geografia, a astronomia, a literatura. Eu cito aqui em especial uma cidade que chamava muita atenção na época. Ela foi construída justamente por aí e abrigava quase 100 milhões de habitantes. Pense nisso, 100 milhões. Ainda que esse número seja um exagero dos relatos da época, mas com certeza, se fossem 30 milhões de habitantes, já era o suficiente para espantar na época. Nós estamos falando do século VIII. E que se tornaria a cidade mais rica e povoada do mundo todo. Ela era conhecida por Madina al-Salam, ou a Cidade da Paz, e hoje é conhecida por Bagdá. Essa é a mesma região que abrigou o nascimento das religiões e foi palco de uma intensa mobilidade de pessoas com suas crenças, com seus comércios, com as suas interações. Essa mobilidade, na maioria das vezes, foi pacífica, na qual toda essa mobilidade na vida social que se estabeleceu nesses primórdios, nessa região, a mulher tinha bastante segurança e muita voz. Nós temos aqui o princípio, os resquícios e a fundação, logo depois, das sociedades matriarcais. É aqui também onde vimos o grande movimento das famílias linguísticas. Claro, pessoas se movimentando com as suas culturas, com as suas línguas, né? Esse movimento das famílias linguísticas, elas surgem ao lado dessa grande, intensa migração humana. A família indo-europeia, que deu origem ao espanhol, português, inglês, alemão,
russo, hindi e quase todas as outras línguas faladas na Índia hoje. E ainda as línguas semíticas, sino-tibetanas, as turcomanas, as caucasianas. Pessoal, o mundo pulsava a partir dali, continua pulsando a partir dali, e nós precisamos mirar essa região, compreendê-la, aprender com a história que se faz ali desde os tempos primordiais. Então, tem uma passagem do livro do Frankopan que me chamou a atenção. Logo na introdução do livro, ele descreve algo que o intrigou e disparou nele a vontade de rever a história da formação do mundo, para muito além das fronteiras europeias e gregas. Então, ele dizia que, segundo a mitologia grega, né, e ele está citando a mitologia grega, Zeus, o grande pai dos deuses, pegou duas águias e as deixou, cada uma delas, no extremo do mundo. E lhes ordenou que voassem, cada uma delas, ao encontro uma da outra. Uma pedra sagrada, chamada Onfalo, seria colocada justamente onde as águias se encontrassem, e essa região, Onfalo, que quer dizer umbigo, seria o umbigo do mundo, o centro do mundo. E seria um lugar de grande importância, porque como permitiria uma comunicação mais fluida com o sagrado. Então, assim as águias fizeram, e quando a gente mede o centro do mundo, imaginando os voos das águias de Deus, a depender de onde nós colocamos o extremo oriental e o extremo ocidental, o umbigo do mundo varia. Mas ainda assim, sob vários ângulos e medidas, ele se encaixa perfeitamente em algum lugar que vai entre o Mar Negro e os Himalaias, o coração do mundo. Estudar os povos que vieram antes, ignorados pelos acadêmicos, nos dá a chance de acessar um vasto legado cultural, religioso e econômico que nos permite compreender o mundo hoje. Esse mundo que se move aparentemente de forma alucinada para um fim. Quantas vezes o mundo e as civilizações que nos antecederam, que nos precederam, já não viveram coisas parecidas? Quantas vezes, em face do caos, dos valores éticos, políticos e religiosos, os clérigos não anunciaram o apocalipse com ele um salvador? Quantas vezes? E quantas vezes o mundo seguiu sua história na espreita de novas razões para uma vida mais esperançosa, a despeito das visões apocalípticas? A despeito de não ter aparecido nenhum Salvador e restou a nós, coube a nós nos organizarmos? Ou para mais uma ameaça, quantas vezes que faz da religião o único caminho de salvação? Quantas vezes nós já não passamos por isso? E quantas vezes, por ter a religião nos faltado com suas promessas canônicas de salvação, não usamos de nossa determinação para insistir em reconstruir a vida com relativo sucesso? Esse livro é um relato desses momentos da história da civilização mundial. Um deleite. Aproveitem.